Pessoal, olá! Em função de uma publicação recente aqui no canal, recebi em forma de comentário a seguinte sugestão de tema para reflexão. Abre aspas, bom dia. Por favor, tem a possibilidade de fazer um vídeo sobre dicas de manejo? E como fazer com que o analisando formule e entenda a sua questão? Vamos lá. Primeiro então, agradeço a interessante, mas muito difícil de ser respondido pergunta, e adianto que sim, está no meu cronograma montar aos poucos pesquisas que falem especificamente sobre a questão do manejo da técnica freudiana. Até agora fiz uma, a respeito da inserção do divã e o tratamento pela psicanálise. O link eu deixo abaixo. Só que diante do exposto, gostaria de me ater aqui hoje à parte 2 do que foi colocado, até porque corre-se o risco de tratá-la à luz da perspectiva do manejo clínico, mas não é daí que devemos partir. Por incrível que pareça, o verdadeiro locus dessa possibilidade do analisando vir a poder se dar conta dos reais problemas que ele ou ela carrega, prescinde da análise do seu psicanalista ter dado certo. Prescinde do ponto mais importante da formação desse profissional. Por que digo isso simples? Psicanalistas pouco ou nada familiarizados com aquilo que habita os porões do psiquismo vão agir no momento do atendimento, exatamente como aquelas portas giratórias dos bancos, funcionando em perfeitas condições de uso em um dia agitado de movimentação local, quero dizer. Trabalham freneticamente sem perceber, de forma a calar no paciente o tipo de fala e ou de afeto que tem potencial para abalar o moralmente aceito. Insisto nisso, analista mal analisado impede o aparecimento daquele tipo de imaterial na sessão que, se posto para fora pelo doente, gera nele analista um abalo, o abalo do profissional com aquilo que lhe perturba. É numa tentativa de se preservar assim que o psicanalista sem análise adequada escapa do fenômeno chamado por Freud de Unheimlich. O retorno, o aparecimento, como bem lembrou Berta Azevedo em 2012, daquilo que nele deve ser chamado de estranho familiar. Logo, o paciente vai ficar impedido de se pronunciar a respeito de temas caros para si por uma deficiência do profissional. Agora, sabendo que cada atendimento é um e que, portanto, não existe como generalizar o uso da técnica em psicanálise, não em um grau radical, criar uma metodologia ou cartilha. Vamos ver exemplos de estratégias usadas eventualmente por psicanalistas mal formados como forma de impedir o encontro do paciente com a sua intimidade, já que essa vai perturbar algo no íntimo do profissional. Primeiro, psicanalistas que conduzem a sessão no lugar do paciente, abrindo pouco espaço para esse se posicionar. Segundo, se o profissional impõe ordens, dá sugestões com frequência ou se abusa da sua superioridade intelectual, racionalizando tudo a toda hora na sessão. Aqui, infelizmente, uma frequente vem a ser pacientes acreditarem que professores de teoria psicanalítica são a mesma coisa que psicanalistas. Não, nem sempre, infelizmente. Terceiro, se o psicanalista povoa a sessão com testes psicológicos e ou todo um aparato lúdico sem que haja essa necessidade por parte do paciente. Aqui a estratégia também é gerar menos espaço para a fala sobre o sentido do sintoma trazido pela pessoa. Enfim, várias estratégias existem nesse sentido, mas, para finalizar essa primeira parte da minha resposta, o que quero deixar claro então é o seguinte: um paciente não tem como tomar ciência do verdadeiro problema que carrega por debaixo dessa alegoria que é o sintoma do qual reclama, quando é acompanhada pelo tipo de profissional que, em sua própria análise, deu conta de trabalhar apenas o que em psicanálise chamamos de derivados do recalcado, não recalcado mesmo. Supondo de qualquer maneira que sim, é o caso de um psicanalista bem analisado esse sobre o qual estamos falando, vamos agora a um segundo ponto fundamental para a pergunta acima. O psicanalista deve gerar condições para que o paciente tome ciência no momento da conversa dessa capacidade e não se deixar abalar pelo mais impactante dos assuntos. Ser neutro, aliás, não é ser resistente. Não é sobre um analista que resiste a golpes que estamos falando. Em outros termos, precisará ficar claro para o paciente que, da parte do profissional, existe tanto uma familiaridade com o que há de mais normal para a natureza humana, uma natureza que desconhece a ética social, mas só o nomos da pulsão, quanto igualmente imprescindível é poder chegar a essa qualidade ao conhecimento do paciente sem, contudo, precisar o analista forçar uma tal informação. Aliás, o que se conhece pela caricatura do silêncio feito pelo psicanalista, muitos filmes, séries ou sátiras abusam da figura de um analista silencioso demais e que desconforta muito o paciente por isso. Enfim, algo que na realidade deve ser interpretado não no sentido de um silêncio literal, mas como a tão necessária para esse tratamento andar neutralidade do profissional qualificado quando do exercício de sua função. Quando introjetado no eu do paciente esse dado, digo, o de um analista neutro não por esforço, encenação ou caricatura, mas porque a própria maneira do profissional se posicionar, perguntar, construir e interpretar deixa clara essa sua relação mais tranquila com o que é da ordem da natureza humana, aí sim, em um dado momento do tratamento, assuntos que até então não tinham para o paciente conexão com temas já abertos aparecem em forma normalmente de insight, gerando pouco a pouco uma rede de representações que explica o porquê da necessidade daquele sintoma em particular, do qual tanta pessoa diz não gostar, existe. Fica claro no curso do tratamento
por que razão aquele sintoma é ou foi necessário. Quem garante essa possibilidade do que, no plano prático, é um verdadeiro remodelar da organização psicológica do paciente, não havendo então mais por que o sintoma existir, insisto nisso, a escuta neutra do profissional. Essa capacidade dele ou dela, pôr em prática, é conhecida, mas muito difícil de ser atingida, a atenção flutuante. Aliás, só uma curiosidade a respeito da neutralidade, tal como Freud usou esse termo em alemão. Lá, em meio aos mais de 120 trabalhos publicados por ele a partir de 1886, o termo usado para falar da neutralidade algumas vezes foi indiferença, algo que, se não tomarmos cuidado ou escutarmos da boca de alguém pouco letrado em metapsicologia, corre-se o risco de atrelar uma tal expressão com o termo indiferença, conhecido já pelos psicanalistas como uma característica própria a todo neurótico, mas visualmente nítido dos neuróticos histéricos. Só que não. Indiferença, Freud liga ao que, para nós, deve ser o imparcial, o neutro, a situação em que não temos um psicanalista pondo em ato a contratransferência. Esse instrumento, então, a neutralidade, só tem valia quando não é transmitido de maneira forçada pelo psicanalista, que não poucas das vezes tenta driblar essa deficiência decorando o consultório com frase de autoajuda, almofada de coração e fala positiva. A neutralidade, gravem isso, só tem sentido se for subentendida pelo paciente e na relação. Relação essa que, aí sim, se existir o desejo do paciente em se tratar e o grau de neutralidade suficiente no profissional, ajudará a criar o chamado setting apropriado para que venha à luz aquilo que o paciente guardou em si a ponto de não reconhecer mais e por isso o sintoma foi criado. Um Heimlich deixa de ser o estranho e volta a ser um familiar, de um jeito que agora não assusta mais, mas se torna o nomos natural, o nomos da pulsão. Já um terceiro ponto a ser lembrado antes que me estenda, e sim, essa questão ainda teria muito a ser debatida, é verdade, tem a ver, mas agora mudando a direção da conversa, com o que seria a resistência presente no psiquismo desse paciente. Em graus elevados, vamos ter na nossa frente ou no divã, não poucas as vezes, pessoas que são dificílimas de acessar, que falam pouco, que se mostram excessivamente envergonhadas, desconcertadas e por vezes grosseiras, a ponto de nos maltratar frontalmente como estratégia para que o assunto não avance na direção da sua intimidade. A interpretação, na grande parte dos casos, soluciona esse problema. Em outros, será preciso recorrer indiscutivelmente a uma técnica mais ativa, isso por um tempo, difícil de precisar. No livro em que um amigo estimado foi coautor, Ide-Alcoolismo, sintetizaram o uso dessa técnica por meio de uma expressão interessante: choque de humanidade. Agora, de qualquer maneira, a paciência é sim uma virtude, é imprescindível como uma qualidade para que alguém possa vir a analisar outra pessoa. Paciência também na medida, não em excesso. É sempre o tempo do paciente que precisa ser respeitado. Logo, não adianta forçar o aparecimento de insights. Não, na grande maioria dos casos. E, em relação ao sintoma trazido, não esqueça. Ele, em forma de material bruto, precisa ser aberto, explorado, analisado. A análise precisa produzir condições que associações em cima dessas queixas apareçam. É em meio ao relato dessa queixa, caso o ambiente seja favorável, que um ato falho aparece. Sem a pessoa entender, um sonho de repente lhe vem à mente. Pode lhe ocorrer também uma cena confusa, uma vontade não satisfeita em algum momento da vida, uma briga, uma cena sob desamparo, não importa. Daí por diante se trabalha esse material, reconhece-se as relações que existem entre uma coisa e a outra. E assim, mais associações vão aparecendo e um sentido bem maior vai sendo formado. O paciente vai se dando conta desse sentido, que é muito importante. Nisso, aos poucos, uma reordenação dos processos psicológicos até então utilizados está sendo feita. Percepções novas são abertas e antigas conexões sinápticas deixam de ser utilizadas para que outras sejam inauguradas. Aliás, o que popularmente conhecemos pelo uso da expressão novo tem a ver com isso. É desejável, mas existe, e procurei mostrar, toda uma pré-condição para que isso se torne uma realidade. Conclusão: a pergunta levantada pela colega aqui do canal encontra na parte mais importante da formação do psicanalista o seu verdadeiro local de origem. Em primeiro lugar, o paciente só é capaz de ir em sua análise até onde já foi antes o profissional que essa pessoa escolheu. Depois, é verdade, a neutralidade do analista em relação ao que habita o essencial da natureza humana precisa chegar até o paciente de uma maneira não forçada. E, por fim,
Um terceiro problema no sentido de ajudar a entender como fazer ou analisando, formular e entender a sua questão, vem a ser o quanto vai dificultar a tarefa do profissional as defesas presentes no psiquismo do paciente que não as colocou ali à toa, mas para evitar que o sentido do sintoma realmente seja descoberto. Ali existe algo que revela uma outra face da pessoa. Face essa que revela também outros desejos. Revela todo um lado que, se não fosse preciso calar, não tinha por que o psiquismo se organizar para dar vida aos sintomas, que, agora, por muito sofrimento, a pessoa deseja questionar. Conciliar o material recalcado com a parte do eu que recalca leva tempo e, por isso, igualmente importante é o psicanalista ter paciência e respeitar o tempo do paciente. Enfim, uma questão nada fácil de ser respondida objetivamente, mas espero de verdade que tenha ajudado a sanar pelo menos a parte mais importante desse problema que colocou. Agradeço a atenção e o interesse pelo canal criado para tratarmos de temas que envolvem tanto a figura de Freud como a psicanálise. Na próxima segunda-feira nos encontramos novamente, provavelmente na parte da manhã. Outra pesquisa já está em vias de conclusão, e se vocês têm gostado do conteúdo, deixa abaixo aí o seu gostei. Isso serve para mim como uma espécie de termômetro. E quem quiser ser notificado sobre os próximos vídeos, se inscreva no canal caso ainda não seja um inscrito. Sugestão de temas são bem-vindos. Agradeço novamente o carinho e nos vemos então em uma semana. Até lá!